Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irei falar hoje de jejum, conforme está escrito na palavra de Deus, em Isaías capítulo 58, versículos de 1 a 12. Jejum é abstinência total ou parcial de alimentos por um período de tempo definido e propósito específico. Abster significa privar-se, conter-se, deixar de fazer alguma coisa. Se, porém, te abstiveres de fazer voto, não haverá pecado em ti, conforme está escrito em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 22. A abstinência é a decisão de não fazer uso de certos alimentos, bebidas e evitar práticas sexuais, privando voluntariamente com jejum e abstendo-se das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue, conforme está escrito na palavra de Deus em Atos capítulo 15, versículo 20. O jejum não pode ser visto como penitência, mas como um sacrifício vivo e agradável ao Deus vivo, o qual deve ser acompanhado de justas e piedosas intenções, pois é melhor obedecer do que sacrificar-se. O jejum é de livre e espontânea vontade, a exemplo de Jesus Cristo, que jejuou por vontade própria. O Deus vivo recompensará a atitude correta do jejum, pois tal prática produz bons resultados. Qual a maneira correta de jejuar? A maneira correta de jejuar é secretamente. Quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram os seus rostos, para que os homens vejam que estão jejuando, os quais já receberam a sua recompensa. Quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o seu rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará, conforme está escrito na palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículos de 16 a 18. O jejum pode ser uma prática vazia se não for feito de maneira correta. Porque temos nós jejuados, dizem eles. E tu não atentas para isso?
porque temos afligido as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, prossegui nas vossas empresas e exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Eis que para contenda e rixas jejuais, e para ferirdes com um punho iníquo, jejuando vós assim como hoje, a vossa voz não se fará ouvir no alto, conforme está escrito na palavra de Deus, em Isaías capítulo 58, versículos 3 a 4. Qual o objetivo do jejum? O jejum tem que ter um propósito. O jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do jejum. Mas aquele que jejuar será mudado, pois o jejum ajuda a manter-se mais suscetível ao Espírito do Deus vivo. O jejum não tornará Deus mais bondoso ou misericordioso para conosco. Ele está ligado diretamente a nós, a nossa necessidade de romper com as barreiras e limitações da carne. O jejum deixará nosso espírito atento, pois mortifica a carne e aflige a nossa alma. Jesus deixou para nós um ensino precioso acerca disto, quando falava sobre o jejum. Respondeu-lhes Jesus: pode, porventura, ficar tristes os convidados às núpcias enquanto o noivo está com eles? Dias virão, pois, em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar, conforme está escrito na palavra de Deus, em Mateus capítulo 9, versículo 15, Marcos capítulo 2, versículos de 19 a 20, e Lucas capítulo 5, versículos 34 a 35. Jesus explicou que depois que ele saísse do convívio visível e direto com os discípulos voltando ao céu, eles haveriam de jejuar. Mas enquanto ele estava presente, não era necessário, só depois de sua partida. O odre era uma vasilha feita com couro de animal, que servia para guardar ou transportar líquidos. Nem se deita vinho novo em odres velho, do contrário, se rebentam, derramam-se o vinho e os odres se perdem. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam, conforme está escrito na palavra de Deus, em Mateus capítulo 9, versículo 17. O jejum tem o poder de renovar nosso corpo, pois a carne milita contra o espírito.
E a melhor maneira de receber o vinho, ou seja, o Espírito, é dentro de um processo de mortificação da carne. O povo estava jejuando, mas sem obter resultados. E o motivo é que eles ignoravam o modo de jejuar, que poderia mudar a vida deles. Deus não estava pedindo a eles que parassem de jejuar, mas que fizessem do jejum mais do que um mero ritual religioso, pois o jejum tem que ter um propósito e objetivo, ou seja, uma finalidade específica. Glória a Deus, aleluia. Quais os principais propósitos do jejum? Temos várias razões para jejuarmos, e os principais propósitos são: jejuar para soltar as ligaduras da impiedade. Acaso não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes ir livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desamparados? Que vendo o nu os cubra e não te escondas da tua carne. Conforme está escrito em Isaías capítulo 58, versículos 6 a 7. Glória a Deus, aleluia. Jejuar para a libertação dos oprimidos do pecado. Congregaram-se, pois, em Mispa, tiraram a água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os filhos de Israel em Mispa, conforme está escrito em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 6. Aleluia. Jejuar para a cura. Mas quanto a mim, estando eles enfermos, vestia-me de cilício, humilhava-me com o jejum e orava de cabeça sobre o peito, conforme está escrito em Salmo 35, 13. Glória a Deus, aleluia. Jejuar para a consagração. Abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem bebida alguma feita de uvas, nem comerás uvas sem cascas, por todos os dias do seu nazireado. Não comerá de coisa alguma que se faz de uva, desde os caroços até as cascas, conforme está escrito na palavra de Deus em Números capítulo 6, versículos 3 a 4. Aleluia. Jejuar buscando proteção. Então proclamei um jejum ali junto ao rio Ava,
para nos humilharmos diante do nosso Deus, a fim de lhe pedirmos algo seguro para nós, para nossos pequeninos e para toda a nossa fazenda, conforme está escrito na palavra de Deus em Esdras, capítulo 8, versículo 21. Aleluia, glória a Deus. Jejuar arrependendo-se e se humilhando. Os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior deles até o menor, conforme está escrito em Jonas, capítulo 3, versículo 5. Aleluia, glória a Deus. Jejuar para expulsar demônios. Esta casta de demônios não se expulsa senão à força de oração e de jejum, conforme está escrito na palavra de Deus em Mateus capítulo 17, versículo 21 e Marcos capítulo 9, versículo 29. Aleluia, glória a Deus. Jejuar por amor ao Evangelho e não ter o que comer. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão. Aleluia, glória a Deus. Porque já fazem 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. E não quero despedi-los em jejum, porque para que eles não desfaleçam no caminho, pois alguns deles vieram de longe, conforme está escrito na palavra de Deus em Mateus capítulo 15, versículo 32 e Marcos capítulo 8, versículos de 2 a 3. Aleluia, glória a Deus. Jejuar servindo ao Senhor. Ana era viúva de quase 84 anos. Não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejum e orações, conforme está escrito na palavra de Deus em Lucas capítulo 2, versículo 37. Jejuar preparando-se para o ministério. Jesus, embora não precisasse preparar para seu ministério, mas só começou o seu ministério depois que jejuou, fazendo um jejum prolongado no deserto. Jesus, pois cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e era levado pelo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados os dias de jejum teve fome, conforme está escrito na palavra de Deus em Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 2. Aleluia. Jejuar adorando ao Senhor e enviar missionários. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam,
Disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos e os despediram, conforme está escrito na palavra de Deus, em Atos capítulo 13, versículos de 2 a 3. Aleluia, glória a Deus. Jejuar por amor ao Evangelho. Como ministros de Deus em muita perseverança, às vezes passamos por aflições, necessidades, angústias, açoites, prisões, tumultos, trabalhos, vigílias, jejuns, na pureza, ciência, longanimidade, bondade, no Espírito Santo com amor não fingido, até perigo de morte muitas vezes, açoitados com varas, apedrejados, em perigos de salteadores, em perigos dos gentios, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sedes, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, conforme está escrito na palavra de Deus, em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 4 a 6, e 2 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 27. Aleluia, glória a Deus. Jejuar intercedendo por outras pessoas. Interceder por outras pessoas, chorando e lamentando por alguns dias, e continuar a jejuar e orar perante o Deus do céu, conforme está escrito na palavra de Deus em Neemias capítulo 1, versículo 4. Aleluia, glória a Deus. Jejuar pelos acontecimentos tristes. Prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinha caído a espada, conforme está escrito em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 12. Aleluia, glória a Deus. Formas de jejum. Jejum parcial normal. Jejum parcial normal de alimentos por um período de tempo definido e propósito específico, privando-se de fazer alguma coisa e alimentar-se parcialmente durante poucos dias. Aleluia, glória a Deus. Jejum parcial prolongado. Normalmente o jejum parcial prolongado é praticado em períodos maiores, ou quando a pessoa não tem condições de abster-se totalmente de alimento por causa das atividades seculares. Naqueles dias, Daniel pranteou durante 3 semanas. Manjar desejável não comeu, nem carne, nem vinho entraram em sua boca, nem se ungiu com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas, conforme está escrito na palavra de Deus, em Daniel capítulo 10, versículos 2 a 3. O jejum de Daniel foi de 21 dias. Quem estiver fazendo esse jejum deve abster-se de qualquer hábito que produz prazer carnal, como assistir televisão, novelas, filmes, futebol e sexo. Se for casado, mas em concordância
com o esposo ou a esposa. Daniel fez o jejum alimentando-se apenas de legumes e água. Experimenta-te, peça-te a teus servos 10 dias e que se nos dê legumes a comer e água a beber, conforme está escrito em Daniel, capítulo 1, versículo 12. Aleluia, glória a Deus. Jejum total normal. O jejum total é abstinência de tudo, no máximo 3 dias. A água não é alimento e nosso corpo depende dela a fim de que os rins funcionem normalmente e que as toxinas não se acumulem no organismo. A medicina adverte contra o período de mais de 3 dias sem água como sendo nocivo. Devemos cuidar do corpo ao jejuar e não prejudicá-lo. Lembre-se de que lutará contra sua carne, ou seja, natureza e impulsos, e não contra o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Jejum total prolongado. Jejum prolongado só determinado por Deus, cheio do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias. Sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias. Ao fim daqueles dias teve fome, conforme está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 2. Duração do jejum. Quanto tempo deve durar o jejum? Cada um é livre para escolher quando, como e quanto tempo durará o jejum, pois há vários tipos de jejum. Jejum de um dia. O jejum de um dia, como o jejum da expiação, que no 10º dia do 7º mês foi o dia da expiação, o qual houve a santa convocação e afligiram as vossas almas e ofereceram oferta queimada ao Senhor, conforme está escrito na palavra de Deus em Levítico capítulo 23, versículo 27. Aleluia, glória a Deus. Jejum de 3 dias. O jejum de 3 dias, jejum como o jejum de Esté, que deu ordem a Mardoqueu para juntar todos os judeus que se achavam em Susã e jejuarem por ela, e não comer nem beber por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E ela e as suas moças também assim jejuaram. Depois ela foi ter com o rei, ainda que isso não era segundo a lei, e se ela perecesse, pereceu, conforme está escrito em Esté capítulo 4, versículo 16. Aleluia, glória a Deus. O jejum de Paulo, que esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu, conforme está escrito em Atos capítulo 9, versículo 9. Aleluia, glória a Deus. Jejum de 7 dias. Jejum de 7 dias, como jejum pelo luto da morte de Saul, que depois tomaram seus ossos e os sepultaram debaixo da tamargueira em Jabes, e jejuaram 7 dias,
conforme está escrito na palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 13. Aleluia, glória a Deus. Jejum de 14 dias. Jejum de 14 dias, como o jejum voluntário de Paulo e os que com ele estavam no navio. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que comesse alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis em jejum, não havendo provado coisa alguma, conforme está escrito na palavra de Deus em Atos capítulo 27, versículo 33. Aleluia, glória a Deus. Jejum de 21 dias. Jejum de 21 dias, como o jejum de Daniel em favor de Jerusalém, que nenhuma coisa desejável comeu, nem carne, nem vinho entraram na sua boca, nem se ungiu com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas completas, conforme está escrito na palavra de Deus em Daniel capítulo 10, versículo 3. Aleluia, glória a Deus. Jejum de 40 dias. Jejum de 40 dias, como o jejum do Senhor Jesus no deserto. O jejum prolongado deve ser feito sob a direção de Deus. Jesus foi guiado pelo Espírito ao seu jejum no deserto. Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado os dias teve fome, conforme está escrito na palavra de Deus em Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 2. Aleluia, glória a Deus. O jejum de Moisés, quando escreveu os 10 mandamentos. Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas a palavra do pacto, os 10 mandamentos, conforme está escrito na palavra de Deus em Êxodo, capítulo 34, versículo 28. O jejum de Elias em sua caminhada. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, conforme está escrito na palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Tanto Jesus, Elias e Moisés estavam em condições especiais sobre o sobrenatural de Deus. Muitos erram ao fazer votos de jejum por 40 dias, sem uma ordem expressa do Deus vivo, porque para fazermos o jejum normal prolongado, é necessário de alimento espiritual que sustente o corpo pelo poder de Deus. Chegou o período em que o Espírito Santo está atraindo os servos do Deus vivo para o jejum e oração. O período chegou, busque mais a Deus, adore ao Deus vivo em espírito e em verdade. O maior obstáculo para o jejum não são as coisas más, mas as coisas boas. Todos têm problemas, mas quem é dominado pelos seus problemas carrega um jugo sobre si próprio. Estamos no tempo de cada servo do Senhor voltar-se para Deus com jejuns e com prantos, fazendo votos e cumprindo
Porque quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não pagares, conforme está escrito na palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 5, versículos 4 a 5. Portanto, vigiai e orai antes de fazer um voto com o propósito de jejuar. Que o Deus vivo abençoe a você que está vendo e ouvindo este vídeo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo e demais familiares, aonde você está, com quem você estiver, no lugar onde você está morando, no estado, no país aonde você está morando. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida. Receba a tua bênção e a tua vitória em nome de Jesus Cristo.